Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar uma breve palavra aqui para os irmãos. Peço que peguem suas Bíblias e deixem-as abertas. Peço que abram vossas Bíblias em Lucas, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E determinado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus voltou ao Jordão, ao Rio Jordão, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e a qual passou 40 dias em jejum. Só que nesses 40 dias que ele passou no deserto em jejum, ele não passou sozinho, mas o diabo a qual acompanhou e ficou atentando-o. E a Bíblia vai dizer, no versículo 3: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus a qual falamos é essa aqui, a Bíblia do Senhor. Porque a voz do Senhor é a palavra. A palavra do Senhor vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Como sabemos, verbo significa palavra. Palavra é a voz do Senhor. Quando oramos, sabemos que estamos fazendo diálogo com Deus. Só que logo após esse diálogo, vamos meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a voz do Senhor. Muitos dizem: o Senhor não fala comigo. Quer ouvir a voz do Senhor? Lê a palavra. Porque o próprio diabo ele conhece de Gênesis a Apocalipse. Só que a diferença do diabo para uma pessoa é que se você meditar na palavra, você não vai só estar lendo, mas você vai estar conhecendo o íntimo e o profundo da palavra. Porque o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é a própria palavra do Senhor. Porque, irmão, se a gente for perceber por aí, muitos cristãos, falsos profetas entre aspas, falsos profetas estão por aí, pregando que Jesus é só amor. Sim, Jesus é amor. Só que Jesus também é fogo e consumidor. Muitos por aí só querem pregar emocionalismo. Jesus vai te abençoar, Jesus vai dar carro, Jesus vai dar moto. Sim, e o evangelho de verdade? Claro, Jesus abençoa. Só que o que liberta é palavra, é o evangelho. E a palavra do Senhor é a voz de Deus. A palavra do Senhor é o que liberta. Por isso que Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer: não se preocupais com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence
a Deus. As demais coisas é o quê? O que comer, o que beber. Buscar primeiramente do reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento do tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Apocalipse, Apocalipse significa livro de revelações. Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse, logo no começo, capítulo 3, vai falar sobre 7 igrejas. E aqui o capítulo 3, versículo 14, vai falar sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela é a qual uma igreja morna. A Bíblia vai falar sobre 7 igrejas. Só que uma dessas 7 igrejas é a igreja de Laodiceia. E para mim, a pior carta foi para a igreja de Laodiceia, a qual o Senhor vai enviar 7 cartas para essas 7 igrejas. Uma carta para cada igreja. E vai entregar o anjo da igreja, a qual sabemos que o anjo da igreja é o pastor. E versículo 14 vai dizer: e ao anjo da igreja está escrito em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra do Senhor vai dizer que essa igreja de Laodiceia, ela é morna. O que é igreja morna? É aquela igreja que a qual adora a Deus, mas também adora o diabo. Só que a palavra do Senhor vai dizer que não podemos servir a 2 senhores, pois servindo o agradará um e desprezará o outro. Ou a gente honra um, ou a gente honra o outro. E a palavra do Senhor vai dizer que não tem como servir 2 senhores. E essa igreja de Laodiceia, ela é essa igreja morna, a qual não sabe o que quer. É aquele crente a qual fica com o pé em cima do muro, a qual não sabe se quer Cristo ou se quer o mundo. Só que a própria palavra do Senhor vai dizer que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de águas. Ou jorra doce ou jorra salgada. E essa igreja morna é aquela igreja que adora a Deus, mas também adora o diabo. E a palavra do Senhor vai dizer: vomitar-te-ei da minha boca. Então temos que saber a quem servir. A Bíblia vai falar que a porta do céu, ela é estreita. Existe a porta larga, mas também existe a porta estreita. A porta larga é aquela que qualquer um pode entrar. É aquela porta onde leva para o lago de enxofre. A porta estreita é aquela porta que só entra santo. Porque, irmão, santo significa separado.
Ser santo, sabemos que santo só Jesus é. Mas ser santo é estar se limpando constantemente. Pecou? Amém. Vai lá, pede perdão a Deus. Mas procuras não pecar aquilo de novo, porque ser santo é estar se limpando constantemente. E no céu só entra santo. Para passar pela porta estreita tem que ser santo. Então temos que saber a servir a Deus. Porque para servir papai não pode servir de qualquer jeito. Para fazer a obra não pode fazer de qualquer jeito. Irmãos, quando a gente tem um ministério, porque ministério não é flor, ter ministério é doloroso. Quando você tem ministério, você vai ver o que ninguém viu. Quando você tem ministério, você vai sentir o que ninguém nunca sentiu. Mas ter ministério dói. A palavra do Senhor vai falar sobre um profeta chamado Jeremias, a qual muitos dizem que esse profeta, ele é chorão. Mas por que chorão? Porque se a gente for analisar e pesquisar sobre a vida desse profeta chorão chamado Jeremias, esse profeta ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Tinha seu futuro como sacerdote. Mas mesmo tendo seu futuro como sacerdote, Deus o chamou e o escolheu e o levantou como profeta. Só que esse profeta chamado Jeremias, ele se achava uma criança por não saber falar. Só que quando Deus chama, Deus se responsabiliza. A própria palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer de seu filho, mas eu não me esquecerei de ti. Versículo 16 vai dizer: eis que os teus muros estão continuamente perante mim. Se Deus chama, Deus se responsabiliza. Deus dá o dom. Dá. Só que o que eu aprendi é que quando Deus dá o dom, é a gente que aperfeiçoa. Eu estava conversando com Deus um tempo atrás. E eu disse: Pai, Tu me deste o dom do louvor. Tu me deste o dom da palavra. Mas na qual não estou vendo efeito. E a qual o tempo foi passando. E a qual durante esse tempo Deus falou: eu dou o dom. Só que é você que aperfeiçoa esse dom. Se Deus dá o dom da palavra, estude mais. Medite mais. E ore mais. Se Deus deu o dom do louvor, procure fazer um curso ou peça para Deus lhe ensinar. Procure treinar e aperfeiçoar esse dom a qual o Senhor lhe deu. Só que não procure simplesmente só aperfeiçoar, mas procure buscar mais a presença de Deus. Porque não adianta ter dom, mas não ter unção. Porque cantar, qualquer um canta. Pregar, qualquer um prega. Só que tem uma diferença de quando você prega sozinho
e quando você prega com o Espírito Santo. Porque não adianta ter voz bonita, falar bonito. Agora adianta ter presença do Senhor. O que eu costumo falar na minha oração é, Pai, que eu desapareça e o Senhor apareça. Eu tenho o costume de sempre, antes de eu ir cantar em alguma igreja, eu tenho um costume, ou pregar, ou cantar, ou pregar na minha igreja mesmo, eu tenho um costume de dobrar os meus joelhos antes. E antes de eu subir no altar, eu tenho um costume de falar. Ou antes de eu subir em qualquer outro lugar. Porque pregar, louvar, não é só em igreja, não é só em altar. Porque o próprio Deus vai falar aí de pregar e meu evangelho a toda criatura. Então pregar o evangelho não é só em altar. Pregar o evangelho é pregar no meio da rua, é pregar na escola, é pregar no trabalho, é pregar onde você estiver. Prega o evangelho. E o costume que eu tenho que fazer é sempre orar. E eu dobro meus joelhos ali, ou fecho meus olhos, porque conversar com Deus não é se ajoelhar. Se ajoelhar é reverência. E a qual eu digo, Pai, se for para me subir naquele altar, se for para mim pregar na tua palavra e simplesmente pregar ou louvar, eu não quero. Eu quero que tua presença vá comigo, eu quero que o Senhor louve comigo, eu quero que o Senhor pregue comigo. E eu quero que o Senhor encha a minha boca, o meu coração, eu quero que o Senhor faça o teu mover. E eu quero que o Senhor encha a minha boca, o meu coração, na minha mente, das tuas palavras. E não venha ser eu, mas sim o Senhor. Eu sempre tenho esse costume de fazer. Porque, irmão, quando uma pessoa prega ou canta, ou faz gesto com Deus, o mistério é diferente. O mistério é diferente. Porque a presença do Senhor é presente. A palavra do Senhor vai dizer que não estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Irmãos, eu não sei que deserto você está passando, mas não desista. Porque, irmão, antes de vivenciar o propósito, antes de vivenciar o ministério, tem que passar pelo processo. Só que esse processo ele não vai matar. Esse processo ele vai ferir, esse processo ele vai machucar, esse processo ele vai apertar todinho. Só que esse processo não vai matar. Porque processo não mata. Processo fortalece e ensina. Porque deserto, processo é escola do Senhor. Processo é o que fortalece. Orar, jejuar, meditar na palavra é o que fortalece. Porque o processo pode até doer, mas o processo não mata. Irmão, se a gente for analisar, antes de qualquer profeta ser chamado, ser levantado, passou pelo processo. Só que o processo não matou, o processo ele fortaleceu. Não sei que processo você está passando, também não quero saber. Mas tu quer um segredo? Entre no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem.
e as batidas do seu coração acelerarem. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Então, irmãos, o que temos que fazer é só entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai. A palavra do Senhor vai dizer: clama a mim, ao Senhor, e responder-te. Clama significa gritar. Então clame, grite, porque o Senhor é contigo. Continuando, versículo 9. Lucas capítulo 4, versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E diz-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou dele por algum tempo. O que eu acho interessante é que o diabo ele diz: está escrito. Toda vez que o diabo ele ia tentar Jesus, ele dizia: está escrito. Só que Jesus também dizia: também está escrito. Larabasaranaia. Decamaderehemehe. Também está escrito. Larabasaranaia. Porque eu sou assim, Deus que vivo, Rekamenehe. Sou eu, Deus, assim que fortaleço, Larabasaranaia. Passo assim no local onde se encontras, Lekamanaha. Vou assim visitando a tua alma, Rekamanaya. Vou assim te fortalecendo. Tenho assim visto tu naquele lugar, Emenehe. Mas estou assim moldando e fortalecendo. Porque processo assim não mata, mas processo assim fortalece. Te camareme serene. Tenho eu assim te fortalecido. Lekamanaha. Porque assim que escolhi desde o ventre da tua mãe, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que apesar de meio às dificuldades, só confie no Senhor. Salmos 125 vai dizer: os que confiam no Senhor, se eu não me engano é 125 ou é 123. Eu vou conferir aqui. (125) Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tá passando pelo deserto, tá passando pela dificuldade? Não desiste. Porque tem ministério.
Dói. Eu falo isso por experiência própria. Eu disse, Pai, eis-me aqui. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ferir, mas eis-me aqui. Porque para ter ministério você tem que estar disposto. Para ter ministério você tem que estar disposto a passar pelo vale. Porque ter ministério dói. Ter ministério é você abraçar, se não é você que precisa de um abraço. Ter ministério é você ser usado pelo Senhor para falar. Enquanto é você que precisa de uma palavra do Senhor. Ter ministério é você louvar enquanto você que precisa de um louvor. Ter ministério é você pregar, se não é que é você que precisa de uma palavra. Ter ministério é estar disposto a passar pelas dificuldades, passar pelo vale, pelo processo, mas mesmo assim, obedecer à voz do Senhor e assim entregar tudo que o Senhor manda, louvar, cantar, dar glória misturado com aleluia, mesmo passando pelo processo, porque ter ministério é isso. Ter ministério é doloroso, mas também ter ministério, ser usado por Deus, é ver o que ninguém viu. Ter ministério ter ministério é você ouvir o que ninguém ouviu. Ter ministério até dói. Mas ter ministério é muito bom. Porque você vai ter a honra de ser usado, de ter aquilo a qual o Senhor tem guardado para nós. Ser usado por Deus é uma grande honra. Porque mesmo doendo, mesmo ferido, o Senhor vai lá e diz, eis que quero te usar. Ter ministério é saber que o Senhor sempre estará ali conosco. Porque a qual o Senhor não abandona ninguém. A própria palavra vai dizer lá em Isaías 49, versículo 15. Pode eu mais esquecer de seu filho, mas eu não me esquecerei de ti. Então o Senhor está conosco a todo momento. Ter ministério é até doloroso, mas sabemos que o Senhor está conosco. Porque pode eu mais esquecer de seu filho, que cria desde o seu ventre, mas o Senhor não se esquecerá de nós. Então em minhas dificuldades, continue lutando, continue prosseguindo, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. E é essa reflexão e essa meditação que eu deixo para convosco, para os irmãos. Deus continue vos abençoando grandemente, em nome de Jesus.